Cumprimentar a cada um dos alunos na graça, na paz do Senhor Jesus. Vamos continuar o nosso estudo do livro de Êxodo. Estamos hoje chegando no final da primeira parte do livro. Então, lembrando você, o livro de Êxodo se divide em 3 partes. Esse é um esboço esquemático. Na verdade, você pode fazer o esboço como você achar melhor. Você divide os capítulos da maneira como você acha mais confortável para você entender o conteúdo. Mas eu considero essa divisão em 3 partes como a maneira mais simples de você entender. A primeira parte do livro, do capítulo 1 até o capítulo 12, vamos dizer assim, eles estão no Egito. Do capítulo 1 até o 12, eles estão no Egito. Lá no Egito, você vai ver a opressão de Faraó e vai ver as pragas e todo o juízo de Deus. Também no Egito temos a Páscoa e vamos ter agora a passagem do Mar Vermelho, que é o encerramento dessa parte. A partir desse momento, nós começamos a segunda parte do livro, que vai do capítulo 12 até o capítulo 19. Nesses capítulos é a viagem do povo de Israel até o Monte Sinai. Então, nessa viagem teve também uma série de paradas, que são também experiências espirituais, que falam a respeito da plena salvação de Deus na nossa vida. E a partir do capítulo 19 até o final do livro, eles vão estar no Monte Sinai. E lá no monte eles vão receber a revelação da lei e do tabernáculo. Então, são 3 partes. No Egito, a viagem do Egito até o Sinai, e depois, no Sinai, o tempo que eles vão estar ali para receber a revelação de Deus. É importante que você tenha esse esboço na sua cabeça para você compreender todo o escopo, da revelação do livro. Na verdade, o importante é que cada livro da Bíblia, você tenha ele em linhas gerais na sua cabeça. Você, como futuro pastor ou futuro professor, alguém que vai estar ensinando na casa de Deus, uma coisa que se espera de você é que você tenha um certo domínio da palavra. Não estou dizendo que você tem que saber tudo da palavra. Se você souber tudo, melhor ainda, mas não tem que saber tudo. Mas você tem que saber o mínimo. E o que eu considero o mínimo é que você tenha na sua cabeça, em linhas gerais, o conteúdo de cada livro da Bíblia. Pastor, mas cada livro? Sim, cada livro. É óbvio que você não vai adquirir isso da noite para o dia, mas é importante que você tenha a percepção da necessidade, tenha a disciplina devida, e você vai acumulando esse conhecimento na medida do nosso curso aqui. Nós não iremos ver cada livro como nós estamos vendo aqui Gênesis e Êxodo. Eu espero vermos ainda Levítico e Números. Então, esses primeiros livros, nós estamos investindo bastante tempo neles, porque são livros que trazem em forma de semente toda a revelação bíblica. Então, em forma de semente, tudo já está presente ali em Gênesis e também agora aqui em Êxodo. E daí a necessidade de você, como pastor, conhecer essas mensagens, porque essa é a sua mensagem. Você vai estar pregando isso. É isso que estaremos pregando a cada domingo. E também é isso que estaremos vivenciando, não só na nossa vida, como também ajudando a vida de cada novo convertido. Essas experiências são todas reais. Isso não é meramente especulação e nem não são teorias. Tudo isso são coisas reais que nós vivenciamos, são experiências. A Páscoa é uma experiência, é uma realidade. Jesus foi o Cordeiro Pascal. Hoje podemos experimentar a completa salvação de Deus, o perdão dos nossos pecados, sermos livrados da condenação do juízo de Deus. Tudo isso é a Páscoa, a nossa salvação. Depois nós vimos a salvação plena de Deus, como o Senhor nos dá, e hoje eu quero falar a respeito da passagem do Mar Vermelho. Então, muito mais do que levar o povo para a terra prometida, Deus queria levá-los para Ele mesmo. Então lá em Êxodo, no capítulo 19, no versículo 3, se você quiser ler na sua Bíblia, para você já ir se familiarizando, diz assim: Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos cheguei a mim. O que Deus queria é trazê-los para si próprio. Não é? Deus não queria simplesmente tirá-los da escravidão do Egito. E assim acontece conosco hoje também. Deus não quer simplesmente nos tirar da escravidão, Deus não quer simplesmente nos livrar das coisas do mundo, nem nos livrar do inferno, mas Ele quer nos levar para Ele, quer nos levar para a proximidade, para estar junto do seu coração, para compartilharmos da sua aliança. Também não era suficiente o povo sair do Egito. Há necessidade também do Egito sair deles. Então você já deve ter ouvido, às vezes, alguém dizendo a respeito, por exemplo, de pessoas que vivem nas favelas. É um problema muito sério a questão das favelas, porque existem governos
né, prefeituras que até se esforçam para tirar as pessoas dessa condição de favela. Mas qual que é o problema? Então, eu já vi muitos casos assim no Brasil inteiro. A prefeitura vai ali, constrói um grupo ali de prédios, né, vai na favela, tira todos os favelados de lá e leva a morar em apartamentos agora. Vão morar em apartamentos ali naquele prédio. Qual que é o problema? É que logo, logo eles transformam aquele prédio numa favela. Esse é um problema. Então, eles simplesmente saíram da favela, mas a mentalidade dele é de favelado. A favela continua dentro dele. Então ele tem o poder de transformar em favela qualquer lugar que ele vai. Qualquer lugar que ele vai, aquilo vira uma favela. Então, a ideia é que eles pudessem ter uma condição de vida, viver na dignidade, mas não conseguem. Por que não conseguem? Porque não é meramente uma questão econômica, é também uma questão de educação, de mentalidade. E Deus também sabia que o mesmo acontecia com o povo de Israel. Eles foram escravos ali durante muito tempo, ficaram no Egito 430 anos. Então, existia uma mentalidade arraigada neles. Deus queria tirá-los do Egito, mas agora havia todo um trabalho para tirar o Egito de dentro deles. Assim também acontece com o crente. Nós somos salvos num dia, mas a nossa alma, para ser transformada, é um processo que demora, às vezes, a vida inteira. Ou seja, para Deus tirar a mentalidade de escravo, para Deus tirar a mentalidade mundana, para Deus tirar os valores egípcios de nós, Deus então tem que recorrer a uma série de artifícios e padrões e mudar toda a nossa conduta e hábitos e mentalidade. Isso demora um bocado. Tirar o Egito não é tão simples quanto tirar o povo de lá. E eles agora vão caminhar no deserto. Nós vimos no Deuteronômio capítulo 8 que esse deserto é para levá-los a um relacionamento com Deus, um tempo de prova. Então a salvação plena de Deus inclui a Páscoa e também inclui o Mar Vermelho. Os dois fazem parte da plena salvação de Deus. Vamos imaginar aqui uma situação bem específica. Vamos imaginar aqui que o Guilherme, ele é um hebreu. Então ele e a família dele têm lá a sua casa, e eles no dia da Páscoa pegaram o cordeiro, né, de 1 ano, observaram o cordeiro 4 dias, mataram o cordeiro sem defeito, assaram o cordeiro, pegaram o sangue, aplicaram na porta, estão lá dentro. Eles vão ser livrados da condenação do anjo da morte, sim ou não? Vão ser. Vamos supor que no outro dia, amanheceu o dia, ninguém morreu, aí o Guilherme fala para a esposa dele. Ele fala, bem, não é maravilhoso esse milagre que Deus fez? Olha que coisa linda Deus está fazendo aqui conosco. E aí, alguém bate na porta e fala, ô Guilherme, apronta porque nós vamos embora do Egito. Aí o Guilherme fala, não quero ir embora do Egito não, quero ficar aqui, já fui salvo. Olha aí, o anjo da morte passou, nós já fomos libertos, eu vou ficar por aqui, a vida aqui é melhor, mais confortável. Ele poderia fazer isso, sim ou não? Sim, teoricamente poderia. Mas eu pergunto para você, se ele continuasse morando no Egito, Faraó teria poder sobre ele ainda? Sim. Mas ele não aplicou o sangue? Aplicou. Porque a Páscoa é algo que está relacionada com o juízo de Deus, a condenação de Deus. Mas a passagem pelo mar está relacionada com o governo de Faraó. Quando o Guilherme passa pelo mar, ele está dizendo o seguinte, saí fora da jurisdição, não estou debaixo mais aqui da autoridade. Agora eu não tenho mais que prestar conta para esse governo. Então, é você sair de fato de um reino. Então, a passagem pelo mar era vital. Se eles passassem pela Páscoa e continuassem no Egito, ainda iriam continuar sendo escravos. Vê que coisa lamentável que isso exista no meio da igreja hoje. Que tenha irmãos dentro da igreja que passaram pela experiência de Páscoa, de salvação, mas que por viverem no mundo ainda são escravizados pelo diabo. Então, algumas pessoas estavam me perguntando se eu creio em possessão de crente. Eu, pessoalmente, não creio que alguém nascido de novo fica possesso. Entretanto, a experiência mostra que membro de igreja fica. Mas não pense que membro de igreja, todos eles nasceram de novo. Isso é um equívoco. Mas é uma outra questão. Existem pessoas nascidas de novo que ainda vivem no mundo. E vivendo no mundo, elas estão debaixo da jurisdição de Satanás. E ainda vivem debaixo de ataques malignos. Tais pessoas não são possessas, mas elas experimentam pressões, seduções, experimentam uma série de situações espirituais. Por quê?
Porque elas estão debaixo ali da opressão do tirano. Não significa que elas são possessas, mas significa o seguinte: experimentaram a Páscoa, experimentaram o sangue, experimentaram o perdão, mas não saíram debaixo do governo. Não saíram debaixo do governo. Isso é uma coisa muito séria. Existe ou não existe isso? Existe. Então, nós não podemos encarar esse ensino como meramente uma doutrina. Estou falando para os irmãos de coisas práticas, que você pode ver isso acontecendo. Né? Então, o que significa tudo isso? Então, através da Páscoa, os filhos de Israel foram salvos do julgamento de Deus. Mas através do Mar Vermelho, agora, eles vão ser salvos da opressão de Faraó. Como eu disse, muitos passam pela Páscoa, mas não saem do Egito. Né? Pela Páscoa você é livrado da condenação, mas se continua no Egito, vai continuar debaixo de escravidão, o que é uma grande incoerência. Terrível. Um crente que ainda vive debaixo de escravidão de demônios. Escravidão de vício, escravidão de hábitos, qualquer tipo de escravidão, de pecado que tenazmente assedia você e te leva a cair constantemente. Isso é uma escravidão. Por que acontece isso? Porque ainda está no Egito. Só por isso que acontece isso. Essa história de falar, pastor, tenho certos pecados, eu não sei o que eu faço, mas esse pecado volta e meia eu caio nele. Que tipo de pecado que volta e meia você cai? Vamos imaginar as possibilidades. Os mais frequentes, quais são? Sexo, mais frequente. O que leva alguém a ficar caindo em sexo? Cai, levanta, cai, levanta. Por que acontece isso? Porque é mundano. Porque a mente está cheia de coisas mundanas. A mente está cheia de televisão mundana, rádio mundana, revista mundana, imagens mundanas. E aquilo tudo é erotizado. É cheio de imagens sensuais. Ele acaba se tornando tão excitado sexualmente que ele não tolera. Ou seja, ele é livre? É. Ele foi perdoado? Foi. Mas porque ele está cheio das coisas do mundo, e ele se sente tão atraído, embriagado com as coisas do mundo, aí o mundo acaba seduzindo ele. Um outro pecado que assedia as pessoas frequentemente, né? Pecado, por exemplo, com relação a dinheiro. Pessoas são avarentas, não querem contribuir, não dão dízimo. Por que elas não querem fazer isso? Porque, mais uma vez, é o tempo inteiro ouvindo a opinião do mundo, é vendo o que o mundo acha, é vendo a televisão do mundo, o jornal do mundo, a novela do mundo, e aí ela começa a vir para a igreja e ela pensa o quê? Não, está falando demais de dinheiro. Para que a igreja quer dinheiro? Para que não sei o quê? E acaba caindo no pecado, escravidão. Mas por que vem a escravidão? Por causa do mundanismo, está no Egito. Que outras coisas podem incorrer na vida de um crente? É o crente que eventualmente cai na bebida, que cai na droga, ou que cai nessas coisas. Por que ele cai nisso? Tem jeito de alguém cair nisso convivendo com irmãos aqui dentro? Não tem jeito. Só convivendo com irmãos aqui, você nunca vai sentir tentado a voltar para um barzinho. Nunca. Por que se sente tentado? Porque você não saiu do Egito. Você continua convivendo no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, rindo das mesmas piadas, lendo as mesmas histórias, lendo as mesmas revistas, vendo as mesmas novelas. Porque você não mudou nada. Tudo é a mesma coisa. Então você não saiu do Egito. Quem está no Egito está debaixo da opressão de Faraó. Por isso que o pecado tenazmente o assedia constantemente. Se você quer libertação, sai de lá. Sai, simplesmente sai. Separe-se. Faça o teste que eu estou dizendo para você. Separe-se. Completamente. Corta fora da sua vida qualquer coisa do mundo que ainda fascina você. Você vai experimentar o que eu estou dizendo, que é verdade. Bom, eu queria ver alguns elementos aqui na passagem do Mar Vermelho. Eu queria ver, na verdade, 5 elementos chaves com os irmãos. E o último elemento, especificamente, vamos ver alguns subtópicos. Primeiro, essa é a última vez que Faraó vai perseguir o povo de Israel. Essa última luta simboliza a luta de Satanás contra um crente quando ele vai se batizar. Por quê? Se a Páscoa, presta atenção nisso, se a Páscoa simboliza o dia em que você creu em Jesus como Salvador, o que vai simbolizar o Mar Vermelho? O batismo nas águas. O Mar Vermelho simboliza o batismo nas águas. Então, o que acontece aqui é que justamente no dia do batismo é o dia em que Faraó resolve fazer a perseguição final. Observa que até aqui, Faraó, ele oprime, escraviza, mas ele não colocou seu exército para ir matar judeu. Hebreu, né? Não tem judeu aqui ainda, não sei por que eu estou com essa palavra na minha cabeça. Mas aqui, ele aparelhou o seu exército para perseguir mesmo.
A ideia era ir atrás para perseguir. Então, o que acontece, irmãos, é que os melhores crentes são aqueles que são formados quando são perseguidos. Essa é que é a verdade. Crentes que são perseguidos por ocasião da conversão, na verdade, esses são os melhores. Por quê? Porque nessa circunstância o batismo fica bem claro o que significa. Essa é uma circunstância que mostra claramente o que é que vai acontecer com ele. Por que Faraó perseguiu o povo? Foi o seguinte, existia um caminho para ir. Faraó ficou observando. O caminho era o caminho da terra dos filisteus. Mas em vez de ir para lá, o povo foi para cá. Em vez de ir caminhando na direção leste, eles foram pegando na direção sul-sudeste. Faraó falou, para onde é que esse povo está indo? O que é isso que está acontecendo? Eles estão desorientados, estão perdidos. Então, por causa disso, ele resolveu ir atrás, porque achou que era a ocasião para eles. Mas de uma maneira também simbólica, é o mesmo que acontece com o novo convertido. Qual que é a causa da perseguição dos parentes? Qual que é a causa da perseguição dos amigos? É que eles falam o seguinte, o que você virou crente? O que está acontecendo com você, meu filho? Você está desorientado? Você está sem rumo? Não é assim que as pessoas falam? O que foi? Aconteceu? Por que isso? O que está acontecendo com você? E coisa mais absurda que aconteceu, você virou crente. Porque as pessoas pensam que o ato de converter-se é um ato de desorientação, de falta de rumo. Mas é um engano isso. O faraó está muito equivocado. Nós estamos, na verdade, seguindo pelo caminho de Deus. A palavra do Senhor diz, 2 Timóteo 3,12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Portanto, perseguição é algo que você deve esperar. Vai acontecer. E o novo convertido, desde o começo, tem que saber disso, tem que explicar para ele ser advertido. Em Mateus 5,10 diz, bem-aventurado os humildes ou os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Tem gente que é perseguido. Perseguição, portanto, é algo necessário. Faz parte do nosso crescimento espiritual. Eu tive uma certa perseguição quando me converti, não tinha crente na minha família praticamente, então as pessoas achavam tudo estranho, tudo complicado. Então, fora eu, só tinha mais um crente. Eu fui o segundo da minha família a se converter. Então, a perseguição de tios, avó, avô, pai, mãe, foi um negócio muito forte. Mas não era aquela perseguição que eles queriam exatamente me oprimir, mas eles queriam me impedir de servir a Deus. Mas aí a coisa tornava-se mais complicada, porque eu era muito jovenzinho, adolescente, e a resistência então foi muito maior. Mas sabe, isso foi bom para mim, não foi ruim, porque me obrigou desde o começo a definir o que eu sou ou o que eu não sou. É muito ruim quando acontece o contrário. Quando a pessoa converte, e o pessoal do mundo fala, não, vai mesmo, está muito bom. Que igreja que você foi? Videira, já ouvi dizer, uma boa igreja, já ouvi falar, né? Muito jóia. Muito ruim quando acontece isso. Muito ruim quando o diabo começa a elogiar sua conversão, sua decisão. O melhor é quando há perseguição. Por que é melhor? Por algumas razões, eu coloquei 4 para você aqui. Primeiro, perseguição testa fé. Está lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 12. Não estranhe o fogo que surge no meio de vós. Com o objetivo de quê? De testar, provar a sua fé. Então, perseguição é um fogo. Testa, para ver se é realidade, para ver se tem consistência. Segundo, é um sinal de que nós estamos, de fato, fazendo a vontade de Deus. Então, quando você vê o diabo incomodado, vê as pessoas incomodadas, aí a gente fica alegre, porque a gente sabe que, de fato, está fazendo algo segundo o coração de Deus. Não é verdade? É muito ruim quando é o contrário. Você está fazendo algo e você não tem certeza que ele é de Deus, porque parece que não está fazendo diferença nenhuma. Portanto, incomodar é bom. Terceira coisa é que a perseguição produz frutificação. Lembra, nós estudamos aqui logo no primeiro capítulo de Êxodo, e eu mostrei para você lá que há uma relação entre fecundidade e perseguição? Há uma relação íntima entre fecundidade e perseguição. Todas as vezes que há perseguição, a obra cresce. Todas as vezes que há oposição renhida, calúnia, né, que tem gente que se levanta contra, que fala contra, a obra avança. A mesma coisa acontece na vida do crente individualmente. Todas as vezes que ele é resistido e perseguido, ele vai ser mais frutífero. Ele vai ganhar mais consistência. Por isso, fique alegre quando isso acontece. E a quarta coisa óbvia, é que a perseguição fortalece a nossa convicção e a nossa fé. Porque ela nos obriga a posicionar. Entende? Ela obriga você a entender o que você está crendo.
obriga você a definir mesmo. O que é isso mesmo que você está fazendo? O que a sua igreja ensina mesmo? Então ela te obriga a definir, a saber, a estudar, a entender. Então a perseguição é uma pressão, na verdade, que é uma grande bênção. Mas não é agradável, obviamente. Né? Faraó, então, fez sua última perseguição, que acabou sendo bênção e é bênção até hoje. Por quê? Segunda coisa, porque Deus usa Faraó. Essa é a pergunta que todo novo convertido faz, né? Por que Deus não destrói o diabo? Deus pode fazer isso? Sim, claro. Deus pode todas as coisas. Por que Ele não quer fazer isso? É que é a pergunta, né? Então você precisa entender que Deus é soberano. Lembra, nós ensinamos aqui há 2 aulas atrás? Deus é soberano. E na sua soberania, Deus usa até mesmo o diabo para cumprir o seu propósito. Até mesmo o inimigo. Olha o que o Senhor diz a respeito de Faraó. Mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Então o propósito de Deus é que o nome dele seja anunciado em toda a terra. Até hoje é assim. 1 Pedro 2,9 diz que ele nos levantou como nação santa para quê? Para proclamar as virtudes daquele que chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Até hoje Deus quer que o seu nome seja proclamado, anunciado, hoje através de nós. Naqueles dias Deus levantou Faraó. Agora, Faraó é um tipo do diabo. Isso significa que o próprio diabo foi levantado por um propósito divino. Eu sei que falando isso aqui eu posso parecer até assim meio cínico, meio irônico, mas é verdade. Não significa que as coisas que o diabo faz é a vontade de Deus. Vê como as coisas são misteriosas. O que o diabo faz é abominável. Deus não aceita. Deus rejeita. Mas o diabo ainda assim continua fazendo. Por que o diabo continua fazendo? Porque tudo isso, eu vou te dar apenas uma possibilidade, eu não sei a resposta a essa pergunta, mas tudo isso que o diabo faz, oferece a Deus oportunidade para se revelar ao homem. Como que é isso? Ora, como é que você ia saber que Deus cura se não houvesse doença? Então o fato de ter um enfermo, antes de você entender como sendo uma calamidade, uma praga do diabo, entenda o seguinte, de fato foi o diabo que fez, mas isso aqui está acontecendo porque é uma oportunidade para Deus manifestar o seu poder. Entendeu? Sempre olhe as circunstâncias assim. Todo problema é uma ocasião para conhecer a Deus. Ah, o diabo tirou, roubou? Pois é a chance de conhecer o Deus que restitui. Ah, você não tem, está passando necessidade? É a sua chance de conhecer Jeová Jireh, aquele que é o Deus da provisão. Então toda circunstância é apenas uma ocasião para Deus agir. Então Deus permite o diabo estar agindo até hoje, para quê? Para que ao desfazer as obras dele, Deus possa se dar a conhecer. Ah, mas o diabo levou o homem a pecar. O diabo seduziu o homem, Adão, e o homem virou pecador. O que Deus ganha com isso? Não, Deus mesmo não ganha nem perde nada com a sua criação, porque ele não precisa nem está atrás de coisa alguma. Todavia, a sua criação ganha algo, e até os anjos ganham algo. Porque por causa do pecado, Deus pôde revelar um lado dele que os anjos não conheciam. Qual lado? Deus pôde mostrar a sua graça. A graça não era conhecida. Não havia ocasião para expressar essa graça. Deus quis expressar para nós como homens. Agora, a graça só tem sentido se houver a queda. Mas Deus mesmo não planejou e nem quis a queda. Todavia, a sabedoria de Deus é tão insondável, tão maravilhosa, que Deus pega essas coisas todas que parecem prejuízo e que parecem que isso foi uma devastação e transforma tudo isso em glória para o nome dele, quando ele desfaz. Isso você vai perceber no decorrer dos anos. Ah, pastor, por que a gente vê algumas pessoas que parecem que não recebem? Porque não creem. Porque se crescem, receberiam. Porque Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe. E olha, Deus não é como aquele homem que se o filho pedir pão vai dar pedra, ou se pedir peixe vai dar uma cobra. Não. Mas Deus vai dar o Espírito Santo a todos que pedirem. E Deus vai dar aquilo que você necessita. Então não vai dar algo diferente. Não vai dar algo diferente. Às vezes eu questiono alguns irmãos, até esses dias eu estava orando. Aliás, eu estava conversando com um irmão a respeito de oração e estava falando justamente isso com ele. Porque ele estava dizendo, ah, pastor, eu não oro por algumas coisas, porque se eu orar, Deus vai dar outra coisa. Eu falei, epa, agora você vai ter que falar o que é isso, porque isso aí está contra a Bíblia. Ele falou, não, já vi pregador falando que se a gente orar pedindo amor, Deus manda um monte de gente encrencada para a vida da gente, para a gente aprender a amar. O que você acha?
Você ora pedindo amor e Deus pega e te manda um monte de praga para te ensinar a amar? É isso que Deus faz? Eu duvido muito que Deus faça isso. Até porque Ele não precisa de mandar gente que não é amável. Eles já estão ao seu derredor. Já estão aí perto de você. Eu acho que quando você pede amor, Deus dá amor. Ele não vai dar pedra. Se você pedir o Espírito Santo, Ele não vai dar outra coisa. Então não tenha medo de pedir amor. Se você pede amor, você vai ganhar amor. Entendeu o que eu estou dizendo? Agora, é óbvio que em amando, você vai ter a ocasião de exercitar esse amor. Mas se você já está amando, não é castigo nenhum mais. O duro é quando você não tem amor e é obrigado a amar. Aí é luta. Mas quando você tem amor sobrando, você vai dar amor para quem estiver perto de você. Mas aquele irmão estava com a cabeça seguinte: se eu pedir pão, eu vou ganhar pedra. Eu não posso pedir amor. Não posso pedir amor. Né? Deus me ensina a perdoar. Aí Deus pega e manda um monte de irmão chato perto de você para te ofender bastante, você perdoar. Deus faz isso? Não, quem faz é o diabo. Deus não faz isso. Deus não dá pedra quando você pede pão. Deus é gracioso. Agora, Deus desfaz as obras do diabo. Amém, meus irmãos? Para isso você precisa de crer. O problema muitas vezes é que falta fé no meio do povo de Deus. Essa é uma história. Então o propósito de Deus é que o seu nome seja anunciado, o seu poder seja manifesto e o seu povo seja livrado do diabo. E o diabo também seja envergonhado. Por isso, ele permite que o inimigo continue aqui, para que no final a sua glória possa ser revelada. A passagem pelo Mar Vermelho. Bom, o que é a passagem pelo Mar Vermelho? Eu falei para você que a passagem pelo Mar Vermelho simboliza a salvação plena de Deus, que inclui a Páscoa. Amém? Então, a Páscoa, ela era apropriada para livrar da condenação, mas não era apropriada para livrar da usurpação de Faraó. Faraó estava usurpando, o povo não era dele, a nação não era dele, ele estava usurpando aquilo que era de Deus. Então, para serem salvos da tirania de Faraó, eles tinham agora que passar o Mar Vermelho e sair do Egito. Vamos ler lá em 1 Coríntios capítulo 10, versos 1 e 2, diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então presta atenção, quem está falando que o Mar Vermelho aqui é o batismo, não sou eu. Então isso não é uma conclusão que eu tirei, isso não é algo que eu estou ensinando aqui com base em alguma alegoria que eu inventei, não. Estou falando de tipologia bíblica. Quem está propondo isso é o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10. Ele está dizendo que ele não quer que nós ignoremos que os pais está se referindo aqui a esses hebreus dessa época. Todos passaram pelo mar. E todos então foram batizados, ele diz. Batizados na nuvem e no mar. Teve 2 batismos, portanto. Ou pelo menos 2 aspectos do batismo. Teve um batismo que foi na nuvem e um batismo que foi no mar. Muito bem. A nuvem simboliza o quê? O Espírito Santo. Eu contei para você. A nuvem, a coluna simboliza o Espírito Santo. Ser batizado na nuvem aponta para ser batizado no Espírito Santo. E ser batizado no mar? É batizado nas águas. E Moisés? Também batizado em Moisés. Moisés aqui aponta para o próprio Cristo. Significa que fomos batizados também em Cristo. Portanto, a travessia do Mar Vermelho é um tipo do batismo. Nós já vimos isso aqui. Isso aqui é interessante porque você vai ver que as verdades bíblicas, elas são as mesmas em toda a palavra de Deus. Não existem tantas verdades bíblicas como você pode ficar imaginando, não. As verdades bíblicas são as mesmas. Mas por que a Bíblia é tão grande? Porque o Espírito Santo lança mão de muitas alegorias, muitas ilustrações para contar a mesma verdade. Então, por exemplo, quando nós falamos lá do dilúvio, nós não falamos que o dilúvio aponta o batismo? Lembra disso? Quando nós falamos do dilúvio, lá em Gênesis, nós falamos que o dilúvio era também um tipo do batismo. Ou seja, pela arca, Noé e a sua família foram salvos, como diz Pedro, como que através das águas. E foram salvos do quê? Foram salvos do julgamento de Deus sobre aquele mundo
que havia sido condenado por ele. Então aquele mundo corrupto, aquele mundo maligno foi condenado. Mas Noé e a sua família foram salvos porque estavam na arca. Então o que julgou o mundo naquela época? Foram as águas. E foram salvos através da arca. As águas do dilúvio, portanto, eles separavam Noé daquela vida antiga. A mesma coisa vai acontecer aqui agora. As águas do mar vão também sepultar Faraó para sempre. Tanto é assim que o próprio Faraó vai morrer afogado. Ele e todo o seu exército. E a Bíblia fala que o povo de Israel, do outro lado do mar, via na margem do outro lado, porque eles passaram por uma parte estreita do mar. Dava para ver um lado, ver o outro. Eles viram todo o exército caído na beira da praia. Então, você consegue imaginar milhares e milhares de soldados boiando na praia? Que cena espantosa não foi aquela? Pois é, mas tudo isso para simbolizar uma realidade que nós passamos hoje também. Então eles foram salvos da escravidão do Egito por essa passagem. Muito bem, vamos ver agora o que foi esse batismo. 5 aspectos desse batismo. Primeiro, 1 Coríntios fala que ele foi batizados com respeito a Moisés. Moisés, obviamente, é um tipo de Cristo. Então, hoje também, quando nós somos batizados, nós somos também batizados em Cristo. A palavra batismo significa imersão. Portanto, ser batizado significa ser incluído, imerso, de tal maneira que você é diluído, faz parte agora de outro. Essa é a realidade. Então preste atenção nisso. Quando nós somos batizados, nós somos incluídos. Lembra que eu falei aqui que um dos aspectos da cruz era a inclusão? Quando você é batizado, você é incluído. A inclusão acontece. Agora você é incluído em quem? Em Cristo. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 6, verso 3. Eu não coloquei aqui o texto? Coloquei. Não coloquei. Abra a sua Bíblia para ler. Não coloquei no PowerPoint. Ou então na apostila. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Então, quem foi batizado em Cristo foi incluído nele. De tal maneira que você faz parte de Cristo agora. Você foi incluído. Então preste atenção. De tal maneira que é como um bebê na barriga de uma mulher grávida. Tudo que diz respeito à mãe, também diz respeito ao bebê. Você foi incluído em Cristo. Isso significa agora que tudo que diz respeito a Cristo, também diz respeito a você. É isso que significa o batismo. Qual que é a implicação prática disso? Inúmeras. A primeira, significa que quando ele morreu, se você está incluído nele, aconteceu o que com você? Você morreu também. A morte dele foi a sua morte. Isso é o que diz lá em Romanos, capítulo 6. Não é? Porque fomos batizados em Cristo, a morte dele também é a nossa morte. E significa que o nosso velho homem já foi sepultado. Sepultado. Então a morte dele é a sua morte. E quando ele levantou da morte, ressuscitou, isso significa o quê? Que você recebeu uma nova vida. E significa que a vida que você tem hoje, presta atenção nisso. Hoje você tem 2 vidas dentro de você. Hoje você tem a vida física, biológica, mas você tem uma outra vida dentro de você que você ganhou. Quando é que você ganhou essa vida? Quando Cristo ressuscitou. Peraí, mas eu ganhei quando ele ressuscitou? Sim, você ganhou quando ele ressuscitou. Ela só se tornou sua no dia que você creu. No dia que você creu, ela tornou-se sua. Mas você já estava lá. Todo homem já estava lá. Todo homem foi incluído em Cristo. Só que é a fé que torna real, substancializa. Então, a morte dele foi a sua morte. E significa o quê? Antes, Faraó podia mandar em você. Agora pode mandar em você? Não. Você morreu para ele. Você morreu para o mundo. Se havia um pacto, o pacto acabou, você morreu. Se havia alguma aliança, a aliança acabou, você morreu.
Se havia alguma dívida, acabou, você morreu. Não interessa o que era a sua vida passada, você morreu. Quando é que você morreu? Quando Cristo morreu. Você foi incluído nele. Paulo está dizendo, você foi batizado em Cristo. Amém, irmãos? Entende o que eu estou dizendo? Muito bem, mas isso, depois que ele ressuscitou, você foi batizado também na sua vida. De tal maneira que hoje você tem uma nova vida dentro de você. A vida não criada de Deus. A vida eterna é chamada assim, o Zoe de Deus. Quando é que você recebeu isso? Quando Cristo ressuscitou. Mas na sua experiência, quando você ganhou? Quando você creu. Porque é a fé que torna essas coisas reais para nós. Mas há um outro aspecto. Ser incluído em Cristo também significa que a partir de agora você faz parte do corpo dele. Então há muitas ilustrações para isso. Você pode dizer, por exemplo, que Cristo é o tronco da videira. E você era um ramo de oliveira brava, lobeira brava. E Deus pegou você, limpou, tirou toda a sujeira e enxertou você em Cristo. E agora a seiva do tronco que está em Cristo, ela agora vai passar para dentro de você. E você que antes só era capaz de produzir lobeira brava, agora essa seiva entrando em você, você é capaz de dar uva. Esse é o milagre, é o fruto de Deus. Porque você foi enxertado. Entende? Mas qual que é a experiência que me faz crer que eu fui incluído? É a experiência do batismo. Por isso, o batismo não pode ser, meus irmãos, apenas uma cerimônia. Entende? Muitos de nós pensamos que é uma cerimônia. Não é. Batismo tem que ser uma experiência de fé. Uma proclamação de fé. Você morreu com ele pelo batismo. E você também ganhou a nova vida quando se levantou das águas do batismo. Naquele momento, o mundo foi crucificado para você. E você para o mundo. O batismo é a fronteira dos dois reinos. Entende? Você não está nesse novo reino aqui porque você foi naturalizado ou porque você ganhou um green card, não. Você morreu naquele outro reino e renasceu nesse aqui agora. Você passou pela sepultura. E a sepultura é aonde? As águas do batismo. Tudo isso é realidade espiritual. Ainda que alguns pensem que é meramente alegoria ou simbologia. Não é. Por isso que a verdade hoje é o que ele é, você é. Onde ele está, você está. O que ele tem, você tem. Peraí, pastor, onde ele está, eu estou também? Sim, está. O que diz lá em Efésios 2,6? Que nós não apenas ganhamos nova vida com ele, mas também nós fomos o quê? Assuntos aos céus junto com ele. E hoje estamos assentados à destra de Deus em Cristo Jesus, junto com ele, nos lugares celestiais. Peraí, mas você está se vendo assim? Você está sentado aqui na sala de aula. Como é que você está sentado lá ao lado de Cristo? É porque o que diz respeito a ele, diz respeito a você. Você está unido a ele num organismo espiritual. Esse organismo é tão grande que ele, como cabeça, pode estar sentado no trono e você pode estar sentado aqui. Mas o que diz respeito à cabeça, também diz respeito a você. Você tem autoridade por causa disso. Por isso você pode orar no nome dele. Por isso você pode chegar como se fosse ele. Amém, meus irmãos? Segunda coisa, fomos batizados não foi só em Moisés, foi também na nuvem. O texto diz, batizados tanto na nuvem quanto no mar. O que significa ser batizado na nuvem? Significa que eles foram batizados no Espírito Santo. Batizar-se na nuvem é ser batizado no Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo é uma experiência crucial, fundamental. Então, esses são o ensino de batismos. Então, o batismo, ele pode acontecer em momentos distintos, às vezes. Pode ser que você foi batizado no Espírito Santo aqui e nas águas ali. Não tem problema. Do ponto de vista espiritual, faz parte de um mesmo pacote. Você precisa das duas coisas. Você precisa da nuvem e precisa do mar. Você precisa sepultar o seu velho homem, mas também você precisa de receber esse enchimento do Espírito. De ser imerso nessa nuvem agora que te cerca. Ela vai te proteger de dia e de noite. Ela vai ser fogo para te guiar também. Ela vai ser vento para te trazer refrigério também. Não tem como caminhar no deserto desse mundo sem a nuvem do Espírito Santo de Deus. Por que muitas igrejas não avançam? Porque não tem a nuvem à frente delas. Encaram tudo como mera simbologia espiritual. Não é simbologia. Essas coisas são realidade. Realidade. Nós temos que ser batizados na nuvem. Terceiro, batizados no mar. O que é ser batizado no mar? Significa ser batizado na morte.
que é ser batizado na morte? É que quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Olha o que diz em Romanos capítulo 6, verso 6. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja amortecido e não sirvamos mais o pecado como escravos. Você antes era escravo, mas você morreu. Morreu com Cristo. Uma vez que você morreu, você foi liberto da escravidão. Então, o batismo é a consumação prática do novo nascimento. O batismo é a consumação prática do novo nascimento. Por quê? Porque o batistério é o sepulcro. E na hora que você levanta desse sepulcro, você eliminou tudo que era da velha criação, do velho homem, e você agora está entrando para uma nova vida. Então, ser batizado também é entrar na morte. É ter uma experiência de terminação. Quarta coisa, o batismo também é ser batizado pela fé. Tudo isso só acontece por causa da fé. É a fé que torna real todas essas realidades que eu estou contando para você. Pastor, mas como é que é isso? A fé torna real? A palavra real não é boa. Vamos dizer que a fé torna visível. A fé torna substancial aquilo que na verdade já é real no mundo espiritual. Só que você não vê. Mas a fé torna real. Então vamos imaginar, eu me lembro um dia, eu estava assistindo um filme, O Homem Invisível. E um filme meio aterrorizante, assim, de suspense, né? Porque o cara ficou invisível e tornou-se uma coisa demoníaca, né? Ele ficou enlouquecido com isso. Como é que você pode lidar com alguém que é invisível? Como é que você pode substancializar alguém que é invisível? Então eu me lembro de uma cena que a mocinha, né, sendo perseguida, o que ela fez? Ela jogou tinta nele. Uma vez que jogou tinta, aí acabou, substancializou. Entende? Não tem como. Se for uma tinta que gruda e não sai, aí acabou mesmo de vez. Né? Eu coloquei aqui a ilustração aqui como se você pegasse um talco. Então está tudo aqui, você não vê. Mas quando você joga o talco, você percebe. Já viu? Não sei se você já percebeu isso. Quando você está na sua casa, no seu quarto, e aí você resolve dar uma sacudida na coberta, na cama. Na hora que você faz isso, você começa a ver os raios de sol entrando. Até então você não percebia os raios de sol. Na hora que você sacudiu tudo, a poeira levantou. E a poeira fez o quê? Substancializou aquilo tudo para você. E aquilo tornou-se real. A fé também tem esse poder. A fé pega aquilo que é invisível, substancializa. Aquilo torna-se real para você. A fé tem esse poder. Por isso, sem fé, é impossível agradar a Deus. O justo vive pela fé, porque todas as realidades que eu estou contando para você aqui só se torna realmente visível pela fé. Na verdade, as coisas de Deus têm a cor da fé. É a cor da fé. A sua fé que torna aquilo visível. Só pode ser enxergado pela fé. Então, o batismo, nesse caso, ele não pode ser apenas um símbolo, uma figura. Ele tem que ser uma experiência, uma realidade. E por último, a Bíblia fala que Faraó foi sepultado no mar. Então os egípcios tentaram seguir o povo de Israel. A Bíblia fala então que Deus permitiu que eles entrassem no mar, mas quando eles entraram, Deus então deixou que a água voltasse e todos eles morreram afogados. Então nós precisamos ensinar para aqueles que estão sendo batizados. Você é aluno, você é futuro obreiro, eu sei que muitos aqui vão ser pastores. Você precisa de ser zeloso pelo batismo na sua igreja. O batismo e a ceia não pode ser um ritual morto vazio. Cada vez que for celebrado, você precisa de buscar de Deus para que quem vai participar tenha experiência. O batismo tem que ser experiência. Uma coisa que às vezes me incomoda é quando na igreja a coisa é feita de uma maneira meio bagunçada, meio oba-oba, naquele ambiente excessivamente festivo, sem o devido entendimento do que está acontecendo. O entendimento é fundamental, porque senão vai ser só um banho de piscina. Se não houver fé envolvida, vai ser um banho de piscina. E um aspecto fundamental da fé é entender que Faraó agora não tem mais poder nenhum. Cristo destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, Satanás. E quando é que ele destruiu? No seu batismo. Isso, obviamente, não significa que Satanás deixou de existir. Ele continua existindo. Só que ele não tem poder mais sobre a nossa vida.
Não tem poder mais. Esse é um fato. Satanás não tem nenhuma autoridade legal sobre você. Não tem mais nenhuma. Mesmo que ele queira agir, é ilegal. Você pode rejeitar em nome de Jesus. Por isso não tem sentido essa história de crente opresso, essa história de crente possuído, ou coisas assim. Satanás não tem mais isso. Agora, tem sentido isso na vida de membros de igreja? Tem. Gente religiosa? Tem. Gente que não entendeu as realidades do Espírito, que não crê? Tem. Para esses aí eu não falo nada. Mas para quem creu e de fato experimentou essas realidades, meu querido, você hoje foi transportado para uma outra vida, para um outro reino, que não mais está sujeito a nenhuma obra do inferno. Não mais. Então, tudo isso é o batismo. E tudo isso está aqui visível no Mar Vermelho. Eu louvo a Deus porque quando nós falamos lá do dilúvio, nós falamos de uma série de princípios. Agora, falando do Mar Vermelho, nós falamos de uma outra série, outros aspectos. Por que é importante isso? Porque essas alegorias bíblicas, esses tipos bíblicos, eles são uma ilustração. Você sabe, uma boa ilustração às vezes vale mais do que 1000 palavras. Então, quando você tem a ilustração clara diante de você, isso pode ser revelação no seu espírito. Meu desejo é que você tenha essa clareza no seu coração. Não somente para si, mas para poder ensinar para os outros também. Amém? Eu quero insistir que você pegue a sua apostila, que você leia a sua apostila em casa. Amém? Nós vamos estar compartilhando sempre no nosso site, na internet, questionário para você estar respondendo, exercitando aquilo que você tem ouvido aqui. Nós também temos os dias em que nós repetimos as aulas. Procure, se você não entendeu ou teve dificuldade, procure assistir novamente, ouvir novamente, se encher da palavra e receber o ensino de Deus. Até ao ponto que você seja capaz de falar para outros, transmitir para outros. Que quando você conseguir fazer isso, então de fato você aprendeu, pode ser instrumento de Deus. Amém? Deus possa abençoar você poderosamente.